Saudações, sejam muito bem-vindos ao canal de Mindália Televisão. Antes de mais, agradecer-vos o facto de nos acompanharem aqui de forma tão assídua neste canal da língua portuguesa, no qual partilhamos conhecimentos, informações, conteúdos que promovem uma nova ou maior consciência para a humanidade. Hoje vamos falar, ou temos como convidada a Cleo Martins, e vamos falar sobre a alimentação viva e os seus benefícios para a saúde. Antes então de começarmos a falar-vos um pouco da nossa convidada, que é escritora com 3 livros publicados, é também chefe em alimentação viva e conselheira em educação da saúde através de um programa que ela já nos vai falar um pouquinho e também explicar-nos como funciona. É também idealizadora do Gourmet da Horta, um espaço de alimentação saudável, consciente e sustentável em Campinas. Dedica-se ainda ao trabalho com alimentação saudável, proferindo ou dando palestras em empresas e ministrando cursos sobre este tema. Já vamos dar a palavra à nossa convidada, à Cleo, que já nos está a aguardar. Mas antes disso, dizer-vos que com pequenos gestos podem impulsionar estes conteúdos e estas informações que acreditamos serem verdadeiramente transformadoras e importantes para o ser humano. Esses pequenos gestos são colocar gosto neste vídeo ou nos nossos vídeos, sempre que vir, fazer comentários positivos sobre eles. O que está a fazer é dizer ao YouTube, que é o canal que partilha estas informações, que estes conteúdos são importantes e de forma automática eles vão começar a chegar a cada vez a mais pessoas, sobretudo a pessoas que procuram estes temas na língua portuguesa. Conto desde já com esse vosso apoio, porque efetivamente esta é a nossa missão e queremos efetivamente que estas informações ou estes conteúdos cheguem a cada vez a mais pessoas em todo o planeta. Também dizer-vos que podem colocar os vossos comentários, podem falar connosco durante esta apresentação. Tem um chat. No caso de querem colocar as vossas perguntas para a Cleo responder depois da apresentação dela, pedimos que faça um pequeno procedimento, que é colocar em maiúsculas a palavra pergunta, logo de seguida coloquem a vossa pergunta e ainda gostaríamos muito, muito, muito de saber de qual é o país de onde nos estão a ver. Sabemos que temos já a presença assídua de pessoas de vários países e é sempre bom saber de onde vocês nos acompanham. Sem mais demoras, vamos agora sim dar a palavra à nossa convidada. Cleo, antes de mais, obrigada por aceitar este convite. Estás aqui em Mindália pela primeira vez. Que sejas muito bem-vinda a este canal e a esta partilha. Muito obrigada. Para mim é uma satisfação participar do programa, do canal. E com relação à minha formação, né, eu sou chefe em alimentação viva, alimentação crua, através do Sprout Raw Food, nos Estados Unidos, e conselheira em educação. Então, ou seja, auxiliar as pessoas na melhora da qualidade de vida delas através da alimentação crua, alimentação viva, que é o tema de hoje. E aí, então, para iniciar, eu acho que é muito importante para conscientizar as pessoas, para entrar diretamente no tema, é difícil das pessoas tomarem consciência. Então, antes é importante falar sobre o funcionamento do nosso organismo. Então, entendendo um pouco sobre o organismo, começa-se a entender um pouco mais sobre os tipos de alimento que nos auxiliam, que nos dão longevidade, e os alimentos que fazem o contrário, que nos acidificam e que tiram a nossa vitalidade. Então, nessa primeira apresentação, se puder colocar, então, tem aí uma cesta com muitos legumes, muitas frutas, só coisas in natura. Então, a alimentação viva é muito isso, é muito o alimento in natura, o alimento que você compra nas hortas e nas feiras. E aí, depois, no próximo slide, na próxima apresentação, aí a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o funcionamento do organismo. E aí, eu acho que fica mais fácil de vocês assimilarem a importância da gente conviver, de tratar melhor essa nossa grande casa. Aí tem para vocês a importância do pH. As pessoas hoje em dia, eu percebo uma preocupação absurda com relação a nutrientes. Então, ela come uma cenoura, mas ela não tá preocupada com o sabor, está preocupada com beta-caroteno.
Ela olha para a cenoura, ela não vê o alimento, ela vê o beta-caroteno. Então, as pessoas estão assim, tão loucamente atrás de nutrientes, atrás de proteína para ganhar massa, e elas não observam o mais importante, que é esse tipo de alimento. O que ele está fazendo dentro de mim? Ele está mantendo a minha vida saudável? Ao longo dos anos eu continuarei saudável? Ou ela está me acidificando? Então, o pH é uma forma de se medir qualquer veículo, né? Óleo, água, a gente vai verificar uma escala de 0 a 14, onde 0 é o máximo da acidez e 14 é o máximo da alcalinidade. Um organismo saudável, ele é ligeiramente alcalino. Então, ele está ali entre 7,36 e 7,42. Então, esse organismo, com esse pH, ele passa longe de doenças. Nenhuma doença se instala no ambiente alcalino. Então, isso é bastante, assim, é muito importante, né, vocês assimilarem. E aí, como é que a gente busca esse tipo de qualidade para o nosso organismo? Através da alimentação que entra na nossa boca, através da alimentação que entra na nossa mente, nossos pensamentos, né, as nossas angústias, as nossas raivas, as nossas iras, tudo isso acidifica. Através da atividade física, nós somos seres de movimento, né, nós temos 4 membros, né, então nós somos seres que não devemos ter uma vida estática como hoje em dia as pessoas têm. Então, eu gosto de enfatizar bastante que não é só a alimentação que entra na boca. Ela é muito importante, mas todas as outras formas de alimento também acidificam ou alcalinizam o nosso pH do nosso organismo, que é o nosso pensamento, a atividade física e as pessoas que a gente convive. E depois a qualidade disso que nós estamos comendo. Então, quando nós comemos produtos processados, produtos que vêm dentro da embalagem, a gente tira e come, é super prático. É extremamente prático, normalmente é muito apelativo, o sabor é delicioso, porque ali dentro tem 3 ingredientes que a indústria alimentícia faz muito uso, porque viciam o paladar das pessoas, que é o sal, açúcar e a gordura. Geralmente gordura de baixa qualidade, excesso de sal e excesso de açúcar. Esses 3 ingredientes, eles viciam e eles destroem o organismo de quem consome a alimentação crua. É, assim, uma forma de você fazer o contraponto para esse outro tipo de alimentação aqui. E aí, depois, no próximo slide, por favor, Vera. Aí vocês vão ver aí a classificação dos alimentos. Então, esse primeiro, os biocíticos, eu fiz uma pirâmide alimentar, porque, infelizmente, isso, assim, não é realidade de Portugal, do Brasil, é realidade mundial. As pessoas estão comendo cada vez mais só esse tipo de alimento que está aí nesse slide, que são os alimentos cheios de açúcar, cheios de sal, cheios de gordura, ultraprocessados, que eu costumo chamar de produto alimentício, aquilo não é alimento. Alimento que nutre é um alimento que nós reconhecemos, que o nosso organismo reconhece. Muitas coisas que nós ingerimos desses alimentos todos, o organismo reconhece como um pouco estranho. Então, começamos a desenvolver processos inflamatórios. Então, eles são conhecidos como biocíticos. Aí, depois, o próximo, por favor, Vera, aí são os bioestáticos. São alimentos extremamente saudáveis. Aí, até uma foto de uma preparação que eu fiz, que é o arroz integral junto com o feijão azul, que é um feijão extremamente saudável, ajuda a alcalinizar o pH do organismo. No entanto, são alimentos que a gente eles não devem ser a totalidade da nossa alimentação, ou seja, comer só alimentos cozidos não é a forma mais saudável de nos alimentarmos. O alimento cozido, ele não tem enzima. Então, mais uma vez, as pessoas estão desesperadas atrás de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais, de proteína, e elas esquecem que para nós funcionarmos bem, e não só nós, os animais, as plantas, nós precisamos de enzimas. Todo alimento cozido, ele não tem enzima. Então, é saudável? Sim. Inclusive, uma das perguntas clássicas que as pessoas fazem mas uma pessoa que não come nenhum tipo de carne, por exemplo, né, que são as proteínas, onde ela vai buscar a fonte de proteína dela? Então, eu gosto dessa imagem, porque o arroz e feijão juntos, que é a alimentação nacional do brasileiro, do português não, mas vocês comem muito grão, né, o grão também
é extremamente saudável, cheio de proteína. Então, a junção de um cereal integral, no caso do arroz, com uma leguminosa, que pode ser um grão, uma lentilha, um feijão, esses dois juntos, eles são uma fonte de proteína de alto valor biológico. Ou seja, eles contêm todos os aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Então, assim, já já a gente vai chegar lá na parte que trouxe você aqui para assistir essa conferência. Mas é importante conhecer esse funcionamento, senão não vai fazer tanto sentido se nós entrarmos direto no assunto. Então, o que acontece? Quando nós, tudo que é essencial é porque o nosso organismo não produz. Então, a gente tem que buscar os alimentos. Então, se eu como arroz e feijão juntos, o arroz e o grão, o arroz e a lentilha, ou algum outro cereal, né? Eu tenho todos os aminoácidos essenciais. Porque a proteína, quando nós ingerimos ela, lá dentro do nosso organismo, ela é quebrada e ali dentro tem aminoácidos. Então, por isso, a importância de se consumir alimentos que tenham essas proteínas, que tenham esses aminoácidos, não necessariamente um pedaço de carne que tenha proteína sim, mas tem toda a gordura saturada junto. Tem toda uma outra série de coisas que não são benéficas, nem para nós, e nem para a sustentabilidade do planeta. E já os que são de origem vegetal, o nosso organismo, eles são mais biodisponíveis, ou seja, o nosso organismo consegue assimilar melhor. E não vem carregado das gorduras que não são saudáveis para nós. Aí depois vem os bioativos. Então, aí agora a gente está entrando na alimentação viva, finalmente. Os bioativos são os alimentos in natura, os alimentos crus. E aí vocês podem ir nas feiras orgânicas, biológicas, e comprar abobrinha, chuchu, cenoura, enfim, todos os legumes, todas as frutas são alimentos bioativos. Porque eles têm enzimas. Se eles forem ingeridos crus, eles têm enzimas. Qual a importância da enzima, né? Afinal de contas, tem pessoas, inclusive, que chamam a alimentação viva de uma alimentação enzimática. E outros chamam de uma alimentação higienista, porque realmente você faz uma limpeza dentro de você. Nosso organismo produz enzimas. A nossa saliva, ela contém enzimas. Nosso estômago produz, né, ele tem ali a produção de enzimas para a digestão dos alimentos. Nossa lágrima contém enzimas. Enfim, nós produzimos enzimas. Mas a partir do momento tão somente coisas processadas, que tem zero enzima, ou seja, um alimento, quando ele é aquecido acima de 42 graus, ele perde todas as enzimas. Todas. Então, eu só vou dar um susto nessa abobrinha e joga ela num pouquinho de água fervendo e tira, já perdeu as enzimas. E ela crua, ela tem uma crocância deliciosa. Então, assim, é uma mudança um pouco até de paradigma, porque isso faz parte da nossa cultura. Foi assim que nós aprendemos, desde que nós nos conhecemos por gente, foi assim que nós aprendemos. Então, é mudar um paradigma mesmo. Chuchu cru mesmo nas aulas, nas aulas presenciais, falamos, mas chuchu cru. E depois eles adoram, dos legumes que eles mais gostam. Chuchu é uma fruta, por um acaso. Então, aí o que acontece? O nosso organismo produz essas enzimas, mas você só come coisas processadas. Então, toda a fonte de enzimas do seu organismo, ela vai ficar o tempo todo canalizada em fazer digestão, fazer digestão, fazer digestão. Só que os nossos outros órgãos também precisam de enzimas. Então, já começa a dar desequilíbrio dentro do seu organismo. E já começa a acidificar o pH. Então, ele já vai descendo esse número, né, de 7,36, 7,32, e começa a descer. E aí você já começa a desenvolver processos inflamatórios. Quem come muito açúcar, e esse muito açúcar pode ser também carboidrato, não é só o açúcar puro e simplesmente, mas o açúcar carboidrato que vem nas farinhas todas, grande parte desse carboidrato dentro do organismo se transforma em açúcar. Então, uma pessoa que consome muito açúcar, ela começa a desenvolver o primeiro processo inflamatório, a candidíase, e depois vai se desenvolvendo outros. Então, essa é a importância de se comer alimentos crus, para comer essas enzimas. Hoje em dia, tem coisas que para mim são muito surreal, e essa é uma delas. Já existem cápsulas de enzimas, e as pessoas começam a esgotar as enzimas do organismo delas, então elas não produzem mais. Há pessoas que ainda não esgotaram, elas não querem mudar a forma de se alimentar,
E elas começam a tomar cápsula de enzima antes das refeições. É assim, isso para mim é uma coisa surreal, porque primeiro que não é natural, foi desenvolvido em laboratório. E depois você está prejudicando cada vez mais o seu organismo. Então, assim, o que nós temos que pensar? Como é que eu quero chegar aos meus 80 anos? Eu quero chegar cheio de vitalidade, jogando meu tênis linda, fazendo a minha caminhada, beira-mar, ou eu vou chegar nessa idade com uma cartela cheia de medicamentos, tomando 15, 20 medicamentos, 2, 3, 4 vezes ao dia e sem energia vital nenhuma. Então, a importância da alimentação é uma coisa assim, absurda. É a importância da alimentação para nutrir a nossa grande casa e todo o nosso entorno. Porque quando nós comemos melhor, nós temos um humor melhor. E com um humor melhor, a gente atrai mais pessoas também. Né? A nossa forma de estar no mundo é uma forma de alimento. É o que bate e volta. Então, se eu estou jogando coisas pesadas, vai voltar coisas pesadas para mim também. E tudo isso é de acordo com a alimentação. O nosso intestino, ele é considerado o segundo cérebro, por muitos profissionais, e muitos outros consideram o nosso primeiro cérebro. Ou seja, a nossa alimentação, ela está diretamente relacionada com, com o nosso comportamento, com a nossa agressividade, com a nossa passividade, com a nossa tristeza, a nossa agonia. É um dos fatores, né? Várias outras coisas, junto com este fator também. Então, é muito importante comer coisas cruas. Eu sou chefe em alimentação limpa e eu não como 100% cru. Porque aí entra também a questão da nossa memória afetiva. Eu não venho de um ambiente, eu não nasci dentro de um ambiente onde só se comia cru. E aí as pessoas, eu percebo isso também, as pessoas descobrem esse tipo de alimentação, percebem que elas começam a ter muito mais energia. Né? Uma pessoa que fica prostrada na frente do TV olhando para nada, né? Não tem nada de interessante, fica jogada ali no sofá, aquele dia lindo lá fora. Se ela mexe na alimentação dela, ela já tem vontade de sair. E aí ela quer contagiar todo mundo, ela começa a falar para todas as pessoas. Mas cada um tem o seu tempo de assimilar a informação. Então, o mais importante de tudo é, assim, que as coisas aconteçam em doses homeopáticas, passo a passo, né? E entendendo isso, que não precisa de comer 100% cru. E a pessoa pensa assim, nossa, eu estou comendo 50% da minha alimentação diária é crua, eu estou com toda essa energia, eu vou comer 100%. E ela não consegue socializar mais. Ninguém convida ela para nada, ela precisa estar sempre com a comida dela, tira colo para onde ela vai. Então, assim, ter equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? E aí, depois, a gente passando o próximo, seriam os biogênicos. Aí, aqui, nós estamos realmente falando da alimentação viva. Até então, nós falamos dos alimentos que contêm enzimas, né? As frutas, por exemplo, a concentração de enzima, ela sai da árvore, né? E vem ali para o fruto, até ele amadurecer. E depois volta para a árvore. Então, ou seja, um fruto, quanto mais maduro ele estiver, menos enzimas ele contém. Já os legumes não tem tanto essa questão. Então, assim, a quantidade de enzimas que tem ali está presente e vocês vão... lógico, e vai consumir só daqui a uma semana, meia, 2 semanas, o alimento vai morrendo, vai perdendo vitalidade, vai perdendo essas enzimas todas, não só os nutrientes, mas essas enzimas também. Então, consumir o mais fresco possível. Então, procurar saber sobre as hortas, as feiras de produtos orgânicos, biológicos. Aqui no Brasil tem muitas hortas, em qualquer cidade pequena ou grande. Em Portugal também eu sei que tem. Eu já vivi bastante anos aí em Portugal, então tem as hortas também e tem as feiras biológicas. Então, são os melhores locais para a gente comprar esses alimentos. E a gente tem que escolher bem na hora de comer. Não é a quantidade, é a qualidade do que a gente está comendo. Hoje em dia, as pessoas comem muito mais do que elas precisariam para manter o organismo delas saudável. E isso também é um dos fatores que desencadeia processos inflamatórios. Eu chamo de processo inflamatório que é assim, é um ambiente ácido e começa a desenvolver doenças. Então, não é só a obesidade, não é só a pressão alta, é realmente começar a ficar inflamado por dentro. Então, a quantidade a gente tem que prestar atenção. Aí a pessoa fala assim, mas o orgânico, o biológico, é muito mais caro. Mas a gente precisa de comer a quantidade que a gente come. Né? Então, olha só que é interessante isso, quando a gente começa a prestar atenção nesse ato de comer.
E aí você começa a fazer isso gradativamente, comer produto que não tenha agroquímico, agrotóxicos, venenos. Eu gosto de chamar de veneno, porque aquilo é veneno, não destrói lençol freático, as águas, destrói a terra, a vida de quem está produzindo aquele alimento e a nossa vida também. Então, assim, é dar um passinho atrás, e na época em que as pessoas plantavam sem usar essa quantidade toda de veneno. Aí você está escolhendo bem o seu alimento. Aí o que mais que você pode fazer ainda para comer mais enzimas? É germinar os alimentos, que é esse último que são os biogênicos. Esse biogênico, gente, é realmente higienista, sabe? É limpar tudo dentro de vocês, completamente. Então, é natural uma pessoa que vai fazer um retiro, vai ficar uma semana, e vai comer só coisas cruas, e vai meditar, vai sair em contato com a natureza, ela tem um monte de desconfortos. Porque o organismo, a natureza é tão perfeita, ela é bombardeada, né? A gente joga só porcaria para dentro de nós, só porcaria, só porcaria. Quando a pessoa resolve fazer um retiro e ficar uma semana ali fazendo uma desintoxicação, e começa a comer esse saudável, começa a comer cru, ela tem desconforto. E ela fala, não, isso não está funcionando para mim. Está funcionando. Você está eliminando todas as toxinas na sua pele, no suor, na sua língua, você vai ter um hálito fortíssimo, o seu suor vai chegar muito forte, você vai ter desarranjo intestinal, é o seu organismo botando isso para fora. E aí, então, esses biogênicos são germinados. Inclusive, eu tenho aqui para mostrar. Aí eu tenho aqui a fava. Então, isso daqui é uma fava. Vou trazer aqui mais perto. Não está germinada. E aqui eu tenho ela germinada, para comparar o tamanho. É o dobro do tamanho. Qualquer leguminosa acontece isso. Muito importante esse processo de germinação. É da época das nossas avós, e elas deixavam de molho para facilitar o cozimento, porque cozinhava no fogão a lenha. Hoje em dia, com a facilidade, com a modernidade toda, a pessoa lava a sua leguminosa, joga na panela de pressão e deixa aquilo por 15, 20 minutos e já está pronto. E a gente come todos os antinutrientes. Então, um alimento germinado é aquele alimento que nós eliminamos toda a sujeira dele. Então, um antinutriente é um elemento que está ali naquela leguminosa, por exemplo, para proteger ela. E o próprio nome diz antinutriente, ou seja, vai atrapalhar o nosso organismo a absorver os nutrientes. Aí vamos pegar o exemplo do feijão. A pessoa diz assim, eu estou sempre com o meu ferro baixo, eu como feijão diariamente, e eu continuo com o meu ferro baixo. Mas se você pega esse feijão, lava e cozinha, você está comendo realmente o ferro, mas está comendo também o fitato, que é o antinutriente dessa leguminosa. E aí o seu organismo vai ter uma dificuldade tremenda em absorver o ferro. Então, mesmo que seja na alimentação cozida, e não seja nessa alimentação crua que eu estou falando aqui agora, é muito importante o demolho, é muito importante a germinação, que nada mais é do que colocar esse alimento numa água de boa qualidade. Então, prestar atenção na água também. Aí, quando eu digo água de boa qualidade, não é pegar esses galões de plástico que circulam pela cidade debaixo do sol. Primeiro, saber se a água que vem na sua torneira, se ela tem qualidade. E depois ter um bom filtro, um filtro de barro, por exemplo, que é um filtro assim reconhecido por inúmeros países e que caiu em desuso aqui no Brasil. Em Portugal, acho que é mais comum a moringa, mas enfim, que é de barro também, que faz uma filtragem muito boa. Então, na hora de colocar esses alimentos de molho, coloca numa água boa, uma água limpa, porque se ele dobra de volume, ele está absorvendo todo esse líquido. E aí eu vou até abrir um aqui, para vocês verem, aí vocês vão dizer assim, mas a gente come isso cru. Sim, a gente come isso cru. Olha, então eu tirei a casca, que tem a celulose, né, que é uma casquinha que vai à volta, eu tirei. E aqui, isso daqui, que eu espero que vocês consigam ver, é o narizinho dessa semente brotando. Isso é a vida. Então, o processo de germinação consiste em, entre aspas, enganar a semente. Para tirar esse antinutriente, ok, mas o que mais? Quando nós fazemos isso, nós potencializamos em até 20.000 vezes o poder enzimático, então está aí novamente as tais das enzimas essenciais para o nosso organismo,
E também o poder nutritivo. E a digestão vai ser muito mais fácil. Por isso, inclusive, a gente consegue comer cru. Não uma pessoa que está iniciando agora. É tudo step by step, né? A gente tem que fazer um passo a passo, devagar. As mudanças radicais, assim, são mudanças normalmente traumáticas. A pessoa faz uma mudança radical, ela tem muitos desconfortos, depois ela desiste e ela não quer nunca mais ouvir falar sobre aquele assunto. E aí eu não estou falando sobre alimentação viva, uma pessoa que quer emagrecer para o verão, ela quer perder 20 quilos, ela faz loucuras, depois ela fica traumatizada. Então, assim, nós não ganhamos peso ao longo de 2 meses, nós não ganhamos uma patologia ao longo de 2 meses. Ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, para a gente se livrar de tudo isso, também vai ser ao longo do tempo. Né? E aí eu tenho mais coisas aqui germinadas para mostrar para vocês. O grão de bico, na alimentação viva, a gente usa muito. Nós tiramos, geralmente, essa pelinha dele. E aqui também dá para ver já o narizinho dele apontando. Aí tem ainda ali lentilha, ou seja, todas essas sementes que os pássaros comem, nós podemos comer. E aí, nesse processo de germinação, para vocês entenderem o que é. Quando nós colocamos na água, esse alimento é como se a gente estivesse enganando ele. É como se tivesse caído na terra, aí veio a chuva, e ele vai se transformar numa planta. Então, vai eliminar antinutriente e toda a sujeira que existe à volta. E aí, nesse momento, é quando o alimento, assim, dá o poder máximo dele, nutritivo, enzimático e tudo mais, porque é uma transformação absurda. Ele está deixando de ser uma semente para ser uma planta. Então, é o melhor momento de nós ingerirmos ele. Então, por isso que eles são higienistas, que ele entra dentro do seu organismo, assim, imagina uma pessoa quando ela toma um copo de um refrigerante qualquer. Ela coloca para dentro dela uma bomba, né? O fígado, o rim dela, eles entram assim, em estado de alerta, porque é uma quantidade de açúcar absurda, né? Se a gente transformasse, né, pegasse o açúcar que tem dentro de um copo de refrigerante, é quase metade desse copo. Nós não conseguimos comer as toneladas todo esse açúcar. E nós só não devolvemos tudo, não pintamos tudo, porque tem ali outros elementos que seguram isso dentro do nosso organismo. Então, a gente está dando uma bomba péssima do nosso organismo. Quando a gente come um alimento cru, um alimento germinado, é uma bomba também, mas é uma bomba de vitalidade, uma bomba cheia de nutrientes. É importante comer coisas cruas. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas como é que eu comer essas coisas todas cruas? Hummus, por exemplo, que normalmente a gente cozinha, ele cru, ele é divino. A gente tira essa casquinha que tem à volta dele, né? Para ficar a digestão assim. Tritura ele no liquidificador com tahine, que é a manteiga de gergelim, pimentão vermelho, pimento vermelho, enganado, e ali tem um hummus delicioso, que não entrou em cozimento. Então, é uma forma de comer essas enzimas. Aí a lentilha germinada, aí eu vi aqui, deixa um monte de coisa germinada hoje para mostrar. E ela solta a casquinha dela com uma facilidade tremenda. Então, aqui tem algumas, eu já tirei a casquinha de algumas para vocês verem. Isso daqui numa salada, coloca aí 100 quilinhos de cenoura, de qualquer de legumes junto. Faz um molho gostoso com azeite, com limão, com alguma fruta cítrica. Isso é uma refeição. Então, no início, soa estranho comer cru dessa maneira. Então, faz quantidade pequenininha e come como se fosse uma salada, como se fosse uma entrada no formato de uma berrinha, que são essas porções individuais de coquetel. E depois come a sua comida normal. Então, fazer essas mudanças gradativas. É muito importante colocarmos enzimas dentro de nós. Então, a gente deve observar o quê? Ao longo do dia, o que eu como de cru? Isso é para pensar mesmo. O que eu como de cru, completamente cru, in natura, ao longo do dia? Uma peça de fruta? Tem gente que não come nada. Então, assim, é observar. E vai pelo mais fácil. O mais fácil, realmente, são as frutas. Procurar as frutas mais cítricas, que não são tão doces assim. E gradativamente ir incluindo mais coisas. Eu vejo como ideal uma alimentação assim que traz muita longevidade, uma alimentação 70%, 80% cru e o restante cozido. Assim, isso é o que eu vejo como uma alimentação realmente bastante saudável. E depois aí nesse análise, no último slide, por favor, que aí é para a gente falar, então agora eu já falei o que é esse alimento vivo, né? Então, quais são os benefícios
para a saúde. Assim, são inúmeros. Então, vamos pensar numa pessoa que de manhã ela toma café com leite juntos, que é uma bomba para o fígado, leite de origem animal, que vem dentro de uma embalagem Tetra Pak, que nem se colocar lá fora, nenhum bicho vem tomar aquilo, e aí ela come um pedaço de pão de farinha refinada e passa ali um pouquinho de margarina, que uma molécula a mais se transformaria em plástico, ou ela coloca uma fatia de um queijo desses fatiados, uma mussarela, por exemplo, que também está muito perto de ser plástico. E aí, o que ela pode fazer de diferente? Começar o dia tomando água, escova os dentes, escova a língua. A língua é uma das formas do nosso organismo jogar para fora as toxinas. Então, assim, tentar deitar com o estômago mais vazio para que o nosso organismo, durante a noite, consiga fazer a eliminação de toxinas. É esse o ciclo dele. Enquanto nós estamos dormindo, a gente não para pensar sobre isso. Mas desde o momento que nós nascemos, até a hora que a gente fecha os olhos quando a gente morre, todos os nossos órgãos trabalham constantemente. E aí os bichos, quando eles sentem alguma coisa, os pets principalmente, eles comem um matinho e se recolhem. Eles jejuam até se sentirem melhores, eles param de se movimentar. E nós não fazemos nada disso, a gente toma um medicamento e segue a vida, nem olha para trás. Então, à noite, nosso organismo ele elimina toxinas. Então, é muito importante comer pouco à noite. Aí, aquele ditado, o café da manhã de rei, é o café da manhã de rei, o almoço de príncipe, o jantar de plebeu, faz muito sentido. De manhã, nós devemos ter um ótimo café da manhã, um ótimo pequeno almoço, não em quantidade, mas em valor nutritivo. Porque se nosso organismo está eliminando as toxinas todas, de manhã está no máximo de absorção de nutrientes também. Então, escovou os dentes, escovou a língua, toma 1 ou 2 copos de água. Começa tomando meio copinho só, que é difícil. Depois vai aumentando gradativamente. Inclui mais limão na alimentação. O limão é fantástico. Aqui no Brasil, agora a gente tem bastante limão nos pés, em Portugal também, bastante limão. Então, assim, é muito fácil. E aí, espreme o limão na água, deixar uma pitadinha de sal ainda, que aí vai ajudar, né, nos minerais todos. Comece o dia dessa maneira. Se quiser, depois em seguida, tomar um suco, deixa esse seu café da manhã, para o lanche do meio da manhã. E tenta levar coisas cruas para o trabalho. Tenta levar fruta, tenta picar legumes e joga. Aí eu gosto de chamar de cruzinhar. É um termo bem bonito. Mas colocar um pouquinho de limão, um pouquinho de sal, e aquilo vai marinando. E aí, no lanche do meio da manhã, é o meu caso, eu gosto de coisas salgadas, tem ali como se fosse uma salada de fruta, só que salgada. Então, é muito fácil de incluir alimentos crus. Os germinados, a gente transforma em leites vegetais, que não fazem mal. Leite de origem animal, ele provoca muco na parede do nosso intestino. É o nosso intestino que absorve nutrientes. Quase 100% dos nutrientes que entram nas nossas células vão via intestino. E uma outra função dessas enzimas não é só de ajudar na digestão, elas também são responsáveis por levar esses nutrientes até as nossas células. Então, percebem que coisa mágica que é a natureza, que engrenagem perfeita, e a gente consegue estragar. Hoje, crianças com 10 anos já têm pressão alta, já são pré-diabéticas, são crianças com o organismo em construção e já estão recebendo lixo para nutrir as células, para nutrir os músculos, os ossos. Então, são coisas para a gente pensar. Né? E aí, em relação aos leites, eu estive recentemente em Portugal, aí eu trouxe, aqui no Brasil é difícil de encontrar a semente de cânhamo, que está até aqui germinada, acho que é mais difícil de mostrar porque ela é bem pequenininha. E o cânhamo é muito comum nos supermercados em Portugal, e é uma fonte de proteína fantástica, além dos nutrientes todos, é uma fonte de proteína. E aqui no Brasil eu sempre recomendo para as pessoas que a maior preocupação é o cálcio. Aonde eu vou buscar o meu cálcio? Como se o cálcio do leite fosse absorvido pelo nosso organismo. Né? Se fizerem pesquisa aí na internet, colocar lá no Google, países com maior índice de osteoporose, depois tira aquela pesquisa, coloca outra, países que mais consomem leite de origem animal, são os mesmos países. O cálcio do leite de origem animal, nosso organismo tem dificuldade de absorver, não é disponível, e já dos vegetais, sim. Aqui no Brasil, eu sempre recomendo o gergelim. Gergelim, painço, alpiste, coisas que praças comem.
que são ricos em cálcio. E aí, em Portugal, vocês têm essa alternativa, além, né, do sésamo e dessas outras sementes todas ricas em cálcio, também a fonte de proteína. Para a criança é bastante importante. Então, deixe essa semente na água, essa água de boa qualidade, depois lava 3 a 4 vezes, e coloca uma água limpa, tritura no liquidificador e coa. E ali tem um leite super saudável. Eu não gosto de usar esse termo leite, porque se assemelha ao leite só por causa da cor, mas o sabor é o sabor daquele alimento que gerou, né? Que seja ele de castanha, de oleaginosa, de amendoim, que é uma leguminosa, que também dá para se fazer leite. Bom, a alimentação viva é isso. Eu sou apaixonada pela alimentação viva. E eu sei que existem várias outras formas muito saudáveis de alimentação. Eu fiz diversos cursos, muitos deles em Portugal. Macrobiótica, ela é extremamente saudável. Muitas pessoas resolvem patologias, mas é uma alimentação já bastante cozida. Tem a Ayurveda, que é muito interessante também. E aí usa todos os sabores dentro de uma refeição só, que é o sal, né, o salgado, o doce, o azedo, o picante, enfim, entram cinco sabores numa refeição só. E dentro da alimentação viva, nós tomamos cuidado de não misturar muitos os ingredientes. Então, frutas cítricas com frutas cítricas, frutas ácidas com frutas ácidas, fazer essas combinações para facilitar a nosso organismo de digestão. Por que eu estou dando exemplo dessas outras formas de alimentação? Eu me identifiquei com a alimentação viva e sei da importância dela para a saúde. Mas aí, vocês que estão me assistindo, de repente vocês se identificam com a macrobiótica, de repente vocês se identificam com a Ayurveda. Então, ver o que é possível para o seu dia a dia, esse é o primeiro ponto, e o que o seu organismo responde bem. E lembrar de colocar os crus. Não precisa de seguir a alimentação viva, mas é importante, sim, comer bastante coisas cruas e seguir aquela forma de se alimentar que agrada mais o seu paladar, que agrada mais o seu organismo, que você se sente melhor. E eu acho que eu não deixei de falar nada. Mostrei todas as sementes? Eu acho que é isso, então. Chegamos então ao final, Cleo. Antes de mais, antes abrimos então o espaço para as questões. Muito obrigada por esta partilha, por esta informação que partilhaste com todos nós aqui em Mindália ao vivo. Antes então de passarmos às questões, e podem começar efetivamente a colocar essas vossas perguntas aí no chat, recordar-vos que Mindália é uma organização sem ânimo de lucro que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir estes conhecimentos, como a Cleo também partilhou aqui hoje connosco. Efetivamente são conteúdos e informações que não estarão tão popularizados como nós acreditamos que deveriam, e portanto criamos aqui este canal para levar pelo mundo inteiro, sobretudo pelas pessoas da língua portuguesa, estas informações efetivamente que partilhamos aqui de forma diária, de segunda a sexta-feira às 9, no horário de Portugal, e também às 20 no horário do Brasil. Sem mais demoras, vamos então passar às questões. A Cleo está já preparadíssima, não é assim, Cleo? Sim. Perfeito. Olha, vou ser eu a primeira, então, a colocar a primeira questão. Tu falavas em usarmos o liquidificador, não é assim que vocês dizem? Sim. E nós também dizemos. Mas qual que é o mais comum de vocês dizerem? Eu já não lembro. Olha, também não te sei dizer, não me está a sair o nome. Mas há outras palavras, sim. Mas também usamos essa. Embora que talvez também seja diferente, porque eu, ao estar no norte do país, por exemplo, se calhar usamos mais uma expressão que outra, mas de qualquer forma. Assim, já algumas pessoas partilharam comigo que os alimentos triturados não têm ou perdem alguns nutrientes. Isso é verdade? É assim? Olha, o que acontece, na verdade, não é com relação aos nutrientes, é com relação à fibra que está ali. Então, quando nós processamos, por exemplo, existe uma dúvida que é constante dentro do suco verde. O suco verde eu devo ou não devo coar ele? Porque se eu coar, eu perco todas as fibras. Mas essa fibra, ela já foi, a estrutura dela já foi alterada. Né? Então, o suco verde de manhã deve ser sem fibra nenhuma. À tarde, ok, então transforma ele num smoothie, numa vitamina, numa coisa assim. Com relação a nutrientes,
Vitamina C, ela é extremamente volátil. Então, é das primeiras coisas que nós perdemos. Então, colocou alguma fruta, alguma coisa para triturar que contém a vitamina C, essa vitamina C vai, você, né, realmente perde. Então, existe sim essa perda, mas é uma perda bem pequena. De acordo com... Mas é uma perda que acontece independente de estarmos triturando ou não. O limão, por exemplo, a gente deve abrir ele e já usar. Não dá para guardar uma metade na geladeira para usar no dia seguinte, já não tem mais nada ali. Né? Perde-se um pouco sim. Uhum. Interessante. Cléo, uma outra questão que surgiu na conferência de ontem, porque também falamos sobre alimentação, é que muitas vezes aquilo que nós vamos usando no nosso dia a dia como alimentos, e sobretudo com a pressa, com a vida agitada que nós temos, nem sempre conseguimos o tempo necessário para confeccionar os alimentos, obviamente. Tu achas que é fácil ou efetivamente um tipo de alimentação mais saudável pode dar mais trabalho? Não dá mais trabalho. A alimentação viva dá menos trabalho. Ela precisa de um pouco mais de planeamento, de planejamento. Então, assim, até a pessoa lembrar que, eu quero fazer leite amanhã de manhã, eu preciso de lembrar de à noite colocar essa semente na água. Então, esse cuidado que ela vai ter inicialmente. Então, é esse o trabalho. Agora, é muito simples. Inclusive, quando eu estudei, os professores diziam assim, um alimento que levou mais do que 30 minutos para ser preparado, desconfiem. Então, assim, dentro da alimentação viva, é tudo muito rápido. Germinou, no dia seguinte, junta tudo aquilo, coloca um sumo de maracujá, um pouquinho de azeite, está pronto. Sabe, coloca dentro de um pote para levar para o trabalho, está pronto. Então, assim, comer saudável, e esse é o pretexto de todas as pessoas, que não tem tempo, outras dizem que não gostam, mas, assim, é necessário dar a oportunidade também para saber se gosta ou não. A pessoa tem uma faca de cortar pão e mais nada, ela nunca vai gostar de cozinhar, porque a gente precisa de ter as ferramentas. E a mesma coisa com relação a preparar esses alimentos ao longo do dia ou para a semana toda. Então, assim, é uma questão de organização. E geralmente as pessoas, quando dizem que não tem tempo, elas conseguem ficar meia hora no telefone, quando elas observam, já passou pela meia hora, ou elas conseguem ficar meia hora a uma hora na frente da TV olhando para nada. Então, é realmente uma questão de organização, sim. E aí precisa de sair da zona de conforto, né? Qualquer tipo de mudança dá um certo desconforto, dá um pouquinho de trabalho. Perfeito. Há algo que aconteceu comigo, quer dizer, talvez agora de forma consciente, que é quando nós vamos prestando mais atenção ao nosso corpo e àquilo que o corpo nos vai pedindo, não é? Quando tentamos fazer essa conexão, é efetivamente, eu não sei se foi porque eu comecei a tomar essa consciência, mas já antes consumia alimentos mais crus, como falavas, mas agora pelo menos eu sinto que é mais consciente, ou seja, eu tenho necessidade, por exemplo, ontem aqui em Portugal o tempo aqueceu um pouquinho, uns graus, então durante o dia esteve sol e eu à noite tive necessidade de comer uma salada, que normalmente não tinha durante o inverno. Então, estarmos atentos ao nosso corpo e aquilo que ele vai pedindo também é importante. Sim, é fundamental. O nosso corpo, ele conversa conosco. Então, quando eu, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça hoje, eu tenho algo de tomar café diariamente, hoje eu tomei meu café, é abstinência. Então, nosso organismo ele conversa conosco o tempo todo. Quando nós estamos em situações de estresse, de tensão, normalmente o nosso suor é mais forte. Então, assim, ele está jogando para fora. Então, o tempo todo ele conversa conosco. E as pessoas costumam falar assim, eu sinto tanta fome, mas eu não sinto sede. 80% dessas vezes que a pessoa está sentindo supostamente fome, não é fome, é sede. Ela não consegue identificar. Então, assim, nós nos distanciamos tanto do nosso corpo, da natureza, que hoje as pessoas não reconhecem mais. E o nosso corpo fala conosco o tempo todo, o tempo todo. E em coisas sutis, né? Você, quando muda um pouquinho a alimentação, ele logo dá a resposta, seja para a alimentação boa, seja para a alimentação ruim. Ele dá a resposta imediatamente. Perfeito. Também falavas em germinar as sementes
É um processo simples, esse fazer com que essa parte da semente comece a sair cá para fora. A brotar. Sim, Sim. é super simples. Existem tabelas de germinação, mas via de regra, para a pessoa ficar assim totalmente. Porque acho que a alimentação também pode ser o foco central da nossa vida. Não faz mais nada, né? Nós temos aquela pessoa assim, a louca da alimentação, assim como tem os loucos da proteína, né? Aí a pessoa se torna louca da alimentação. Então, assim, via de regra, coloca para a noite na água e no dia seguinte, de manhã, descarga aquela água e já está germinada. Amaranto, sésamo, essas sementes são pequenininhas e com 6 horas elas já estão brotando já. A gente já viu o narizinho delas apontando. A lentilha rosa ou a lentilha, não sei como que vocês chamam a lentilha rosa aí? Lentilha. Será que é rosa mesmo? Que é aquela que não tem casquinha. Aquela com 4 horas, ela já aponta o narizinho dela. Sabe? Aí, um grão, por exemplo, um grão de bico, ele já leva mais tempo. Ele vai levar aí umas 18 horas, alguma coisa assim. A gente começa a apontar a narizinho também. Mas o importante Mas é só deixar em água? Simplesmente deixar em água. Deixa ele ficar aqui. Não sei se eu consigo mostrar, acho que não consigo. Dá pra ver ou não? Se colocar, sim. Quer dizer, se colocares um bocadinho mais para trás, Cleo. Mais para trás, mais. Aí já vemos. Então, aqui, está em água, simplesmente em água. Uhum. Eu tirei. É simplesmente isso, é essa simplicidade toda. As duas únicas que nós não conseguimos tirar da semente é a semente, é a chia e a linhaça, porque ela solta uma mucilagem. Então, aí é o que eu digo até para os alunos, olha, é muito importante a gente ter o equilíbrio, não eliminar completamente, não é comer todos os antinutrientes, como as pessoas fazem, mas também não eliminar completamente. Nosso organismo precisa saber reagir com aquele antinutriente. Então, na chia e na linhaça, come esse antinutriente, porque é difícil de tirar. Aí tem que ficar lavando ali muito tempo, uma peneirinha de plástico. Então, come esse antinutriente, para o organismo saber reagir também. Mas a germinação é isso. E depois tem os brotos. Aí os brotos já é um outro passo, já é mais avançado, que eu acho que nem é bacana abordar muito, porque a pessoa pode tentar se aventurar a preparar em casa, e é muito fácil de não perceber que tem fungo ali. Aí a pessoa vai comer uma coisa achando que está comendo saudável, está comendo fungo. Então, assim, parar só dentro desse passo da germinação mesmo, de acordar a semente. Isso ficou bem claro, Vera, do acordar a semente? Sim, perfeito. Ou seja, é só quando está pequenino, não é? Quando sai para fora e está pequenino ainda. Sim, exatamente. Antes de sair brotinhos mesmo, só saiu o narizinho só. Ok. Perfeito. Cleo, uma outra questão, que é, qual seria, por exemplo, tu falavas em alimentos cozinhados, não é? Que nós também devemos ingerir e consumir. Qual poderia ser a percentagem, por exemplo, durante um dia de alimentos crus e alimentos cozinhados? Então, o que eu sugiro normalmente, principalmente nas aulas, eu tenho bastante gente que chega aqui e come pouquíssima coisa crua. A pessoa fala assim, eu como 10% só, ou seja, ela come uma peça de fruta ao longo do dia todo. Então, assim, é ir aumentando gradativamente, sem essas metas muito audaciosas, depois a gente não consegue cumprir. Então, vai aumentando gradativamente. Eu vejo como um número ideal para uma pessoa que o objetivo dela é só comer melhor, não tem patologia nenhuma, a família é grande, tem dificuldade, então que esse número chegue a 40%. 40% cru, 60% cozido. Mas o ideal mesmo, né, se é uma família que todo mundo é engajado e adere, chegar aos 70%. 70% 80%. Aí é um número assim que ela vai passar longe de doenças mesmo. Sabes uma coisa... Ou seja, come pouquíssima coisa cozida, né? Ok. Sabes uma coisa que acontece muito com os meus filhos, por exemplo, no verão, Cleo, e se calhar também explica muito, não é, dessa nossa... desse desenraizamento que muitas vezes temos, inclusive em relação à alimentação, que é, eles no verão, o que eles mais consomem é fruta, por exemplo. E nós preparamos, temos aquele hábito do almoço fazer algo quente, cozinhado, e ao jantar também.
No entanto, eles rejeitam muito, sobretudo no verão, quando está mais calor. Sim, isso é natural, porque no verão nós precisamos refrescar lá dentro de nós. Então, as frutas abundantes no verão geralmente são os limões, as melancias, os abacaxis. Então, são as frutas do verão, que é justamente para refrescar dentro de nós. E aqui no Brasil nós não temos o hábito da sopa, como existe em Portugal. Portugal, mesmo no verão, come-se a sopa. E mesmo no inverno, que é a época da sopa, as pessoas têm dificuldade. Então, isso eu acho que é muito cultural, porque a comida quente é confortante, ela é uma comfort food, mas para os dias mais frios. Então, para isso sim ela é importante. E é mudar um pouco esse hábito, é comer aquilo que nosso organismo está pedindo. É comer quando ele pede também. As pessoas pensam assim, eu tenho que tomar café da manhã, depois o lanche do meio da manhã, depois o almoço, o lanche do meio da tarde, o jantar, a ceia. É muita comida, né? Essa coisa de comer de 3 em 3 horas, isso está indo para a terra já. A gente tem que comer quando a gente sente fome. E não ficar se empanturrando, mesmo que sejam quantidades pequenas, a não ser que a pessoa tenha um problema. Aí é diferente. Mas se é uma pessoa saudável, é ouvir o nosso organismo, comer quando ele pede e o que ele pede. Ele está pedindo coisas refrescantes, ele está pedindo coisas quentes, ele está pedindo coisas picantes. O que ele está pedindo? Uhum. E a natureza é perfeita, né? No verão, essas frutas todas refrescam. Aí chega no inverno, tem essas frutas bem pesadas, densas, né? Que são para trazer mais caloria mesmo para o nosso organismo. E as pessoas também já não reconhecem mais os alimentos pela safra, elas reconhecem pelo preço, infelizmente. Se está caro, está fora da safra, se está mais barato, está dentro da safra. E trazer um pouco de volta essa conexão com a natureza, né? Uhum. Quando, por exemplo, fazemos uma sopa, Cleo, é bom, ou podemos misturar alguns alimentos que fiquem crus, por exemplo, ou, por exemplo, imagina, uma coisa que me aconteceu esta semana, que foi, eu fiz a sopa, como habitualmente, mas no final, o brócolo, eu deixei só, desliguei o fogo e coloquei dentro, ou seja, deixei como só naquele calor, não é? Para ele cozinhar um pouquinho e depois triturei. Isso também é bom? Ou, por exemplo, alimentos como... Na alimentação viva, tu perde todas as enzimas, né? Dá para fazer sopas e cremes deliciosos crus. Por exemplo, uma que eu gosto bastante é pegar a couve-flor e aí tritura ela, deixa na água um pouquinho de qualquer tipo de oleaginosa. Eu gosto bastante da castanha de caju, que ela faz muita cremosidade. Então, para uma couve-flor, por exemplo, deste tamanho assim, né? Coloca-se, talvez, uma xícara da castanha de caju. Deixa ela na água da noite para o dia, então ela vai ficar bem macia. Aí coloca lá no seu liquidificador, no seu processador, a couve-flor, os floretes, os talinhos. Aí coloca essa castanha, coloca um tempero que quiser, né? Eu acho que combina bastante com o alho, aí pensando que o alho, a cebola, os temperos de modo geral, crus, eles são muito mais intensos, então coloca um pouquinho menos. E aí coloca um pouquinho de curry, por exemplo, e a quantidade de água para dar a cremosidade que tu queiras. Mas a água vai ficar mais líquido, menos água bem consistente. Isso pode ser inclusive um patê. Colocar quase nada de água serve como se fosse um patê. Coloca um pouquinho mais de água, é um creme delicioso. Ah, e no inverno, o que nós vamos fazer para a gente não perder as enzimas? Aí pode amornar, que é uma técnica de colocar numa panela com um fundo mais largo, com a chama mínima do fogão, do fogo, e aí pode controlar a temperatura com a mão. A temperatura de 42 graus é uma temperatura que nós suportamos. Se começar a ficar quente, tira, porque aí já começa a perder as enzimas. E aí pode pegar o prato, escaldar ele, o bolzinho da sopa, né? Escaldar ele numa água quente, então ele vai ficar quentinho, coloca esse creme amornado e tem ali uma comida reconfortante para o inverno. Ela não está assim, borbulhando, mas não está fria também. Então, assim, dá para fazer praticamente tudo cru. O que eu não recomendo usar cru é a batata inglesa, que normalmente é muito usada para engrossar os caldos, para a consistência. E a batata inglesa eu não recomendo de forma alguma, porque é uma fonte de carboidrato que não tem nada ali de nutrientes. Estou de volta, Cleo.
já restabelecida. Então, chegamos assim ao final, acabou o nosso tempo. Gratidão mais uma vez, Cleo. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam aqui em Mindalia ao vivo. Recordo que esta conferência poderão ainda vê-la mais tarde, também partilhá-la nas vossas redes sociais ou com aquela pessoa que sentem que vai beneficiar destes conhecimentos. Também é a forma que tem de impulsionar estes conteúdos, partilhando com cada vez mais pessoas. Cleo, então antes de nos despedirmos, tens a palavra para que também te despeças. Sim, bom, eu agradeço a presença de todos, gratidão, que esse conteúdo seja útil, né, para você que deu de presente seu tempo aí para nós, né, Vera? Então, eu fico super agradecida e gratidão à oportunidade também, Vera, por participar. Sim. Eu acho que é isso. Perfeito. Ias dizer mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Perfeito, então. Gratidão mais uma vez a todos por esta interação que aqui fomos tendo, seja daqui da parte de Mindalia Televisão, também da nossa convidada Cleo Martins e também todos vocês que nos acompanham e nos comentam esses amáveis comentários no nosso chat. Então, da minha parte é tudo, eu despeço-me, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal e até à próxima Conexão em Direto.